Olá pessoal, hoje vamos fazer mais um vídeo, uma videoaula sobre ponteiros e linguagem C. O que seriam ponteiros na linguagem C? Esse capítulo é o capítulo 10, falando sobre ponteiros do livro do André Beckers, que é a linguagem C completa e descomplicada, segunda edição. Esse conteúdo vai ser abordado dentro do previsto da matéria disciplina Computação e Solução de Problemas, cursada no quarto período de Engenharia de Produção. E meu nome é Bernardo Marins Causer, e hoje vocês irão me acompanhar nessa jornada para o aprendizado dessa nova funcionalidade na linguagem C, que são os ponteiros. Então, qual o nosso objetivo nesse capítulo? Basicamente, os objetivos são como vamos declarar os ponteiros, como vamos diferenciar um ponteiro de alguma variável comum, como vamos associar o ponteiro a algum endereço de memória, se está válido ou não, se é válido ou inexistente, tanto faz, acessar conteúdo apontado por um ponteiro, acessar algum conteúdo que o ponteiro apontou, realizar operações com ponteiros, utilizar ponteiros genéricos, entender a relação dos ponteiros com os arrays, matrizes e entre outros, e entender o conceito de ponteiros para ponteiro. O que é um ponteiro apontando para outro ponteiro, o que aponta para outro ponteiro. Vamos entender tudo isso hoje comigo. Opa, passou dois, eu acho. Aí. O que é um ponteiro? Basicamente, toda informação de um programa, ela está baseada na memória, que é esse ponteiro. O programador, geralmente, ele se importa com o nome da variável e o computador precisa desse endereço, do endereço. Então, esse nome da variável pode ser x, y, z, tanto faz. Um ponteiro, ele seria uma variável especial que armazena o endereço da memória e não um valor comum. Então, tipo, uma variável que se chama x e um ponteiro que se chama ponteiro, entendeu? E caso você não queira, como é que se fala? Mudar essa informação que está dentro de x, é só você alterar ela com ponteiro, que vai ser mais fácil a elaboração. Ela é muito usado, por exemplo, ao trabalhar com arrays e matrizes, entre outras funcionalidades, como vamos ver bastante daqui para frente. Alguns cuidados que devemos ter é sempre é bom permitir acessar os objetos não declarados explicitamente. Então, os ponteiros, eles é muito bom agrado na hora da programação, uma boa conduta de programação, acessar os objetivos não declarados. Eles podem também apontar para endereços não utilizados ou usados por outros dados, então, tipo assim, endereços que X não foi preenchido, mas Y foi declarado inteiro. Então, esses dois valores podem ser usados, podem ser apontados. E por isso que ele gera um pouco de receio em muitos programadores, porque apesar dos riscos, são indispensáveis para certas tarefas. Então, para algumas tarefas onde você precisa contar com ponteiro, é muito fácil você acabar trocando um valor de x que não era para você trocar, por causa que você apontou para um ponteiro que não era para apontar. Então, é bem, como é que fala? Bem malicioso. Mas é um jeito que é extremamente útil e extremamente usado no meio dos programadores, apesar dos riscos. A declaração de ponteiro, então, geralmente o ponteiro ele é declarado pelo seu tipo e depois pelo seu nome. Então, se o tipo dele é int, float, char, double, por aí vai. E o nome do ponteiro, que é um asterisco, mais o nome do ponteiro.
Um ponteiro, ele geralmente só pode apontar para o tipo que já foi declarado. Então, tipo assim, se você já declarou algum valor, alguma variável, o ponteiro ele só pode apontar para essa variável que já foi declarada e é isso. O asterisco, ele tem dois significados diferentes no caso da programação. Caso você for programar e tem essa dificuldade ou houver esse problema. Porque o asterisco ele serve para multiplicação, quando ele está no meio de duas variáveis ou dois valores, um espaço no meio, ou ele pode ser uma declaração de ponteiro. Então pode ser binário ou unário. Como que a gente inicia um ponteiro? O ponteiro, quando ele não é inicializado, ele aponta para algum lugar indefinido. Então, como a gente inicializa um ponteiro, ele aponta para o além, pode se falar. Ele pode vir com algum cache de memória e pode ocorrer algum algo. Então é muito bom a gente declarar ele com null, porque o null ele é definido na biblioteca stdlib, porque ele vai apontar para lugar nenhum. Então quando ele não é inicializado, ele é perigoso, ele pode vir com cache de memória. Mas caso ele não aponta, ele vai apontar para lugar nenhum. Então ele não vai pegar nada de cache de memória e entre outras coisas. Quais as diferenças dos operadores de e-comercial e asterisco? Primeiramente, o e-comercial na variável, ele retorna o endereço da variável. Então, o endereço que está armazenado, que são aqueles códigos que aparecem dependendo da variável, que vai mudando de 2 para 4 bits, dependendo do tipo que você declarou a variável. E o asterisco serve para apenas apontar o conteúdo do ponteiro. Ah, Berna, o que é o conteúdo do ponteiro? No caso aqui, o conteúdo do ponteiro é 10, como pode ver, e por aí vai. Aqui temos um exemplo. Um contador que vai ser inicializado em 10 e sendo inteiro, e o ponteiro inteiro que vai ser igual ao endereço dessa variável. Então ele guarda o endereço da conte. Então ele printa o 10 e printa o 10 também, que é o mesmo valor. Então conte e asterisco P vai printar o mesmo valor, mesmo endereço. Mas caso você queira alterar esse 10, sem vir aqui alterar o 10, você pode simplesmente no meio do código colocar asterisco P igual a 20 e printar novamente, porque ele vai alterar por si próprio. Atribuição entre ponteiros. Então, essa é uma parte que pode haver um conflito, pode haver alguma complicação. Porque um ponteiro ele só pode receber endereço de variável do mesmo tipo. Então, caso você coloque aqui em float, o pi, no caso, ele não pode receber o endereço de um item inteiro. Correto? Então, é sem timecast comportamento. Mas se você nomear um inteiro e apontar um inteiro para um inteiro, já dá certo. Um ponteiro inteiro para um ponteiro inteiro também vai dar certo. Porque são o mesmo tipo, então a atribuição entre eles vai ser totalmente válida. Aritmética entre ponteiros. Então, somente adição e subtração sempre em valores inteiros e somente depende do tipo apontado. Então, int 4 bits, double 8 bits. Então, as únicas formas são essas. O inteiro, aqui como exemplo, inteiro vet3 com 3 casas dentro desse array, esse vetor. E o P ponteiro vai ser igual ao vetor, onde o P aponta para o vetor 0. Então, exemplo de endereço 1500. E atribui-se a P. Então, avança 4 bits de tamanho inteiro. Então, vai passar de ser de 1500 para 1504. Ok? Algumas operações relacionadas. Temos o igual igual.
e o exclamação igual, que respectivamente significam igual e diferente. Temos também o menor, o maior igual e o menor igual, que comparam posições relativas na memória. Então temos aí inteiro de um vetor de 3 números, todos os dois números, o 0 foi atribuído ao ponteiro P1 e o 2 foi atribuído ao ponteiro 2. Então, caso o ponteiro 1 for menor que o ponteiro 2, vai apontar para a posição anterior. O que são ponteiros genéricos? Ponteiros genéricos são basicamente o void mais o asterisco, para onde aponta qualquer tipo de ponteiro, mas existe typescript para acessar. Aritméticas em ponteiro genérico avança apenas de 1 bit por vez. Podemos dizer aqui que o int x igual a 10 e o void é igual a ponteiro igual a x. Então, quando for printar o ponteiro inteiro, que no caso seria 10, o timescat será necessário. Então, p igual a p mais 1, e avançar um bit, não 4. Porque pode haver esse timescape e apontar de 4 em 4, mas eu acho que não foi a selecionada essa fazer tal acontecimento. Ponteiros e arrays. O nome do array é igual ao ponteiro para o primeiro elemento, e P1 equivale a o ponteiro de P mais 1. Então temos um vetor com 3 números e o vetor foi atribuído no de ponteiro, beleza? Então na hora que eu for colocar vet1, o ponteiro vai apontar para o vetor 20. E o printf ponteiro mais 1, que no caso seria o ponteiro pegaria como é que é o nome dele? O ponteiro geralmente pegando um resto de memória que anterior, então ele fica igual 20, que é P1, P igual a vetor. Então eu começarei aqui, mais um foi para isso. Arrays multidimensionais. Armazenados linearmente na memória, mesmo sendo bidimensionais. Então, quando temos uma matriz igual a essa de 2 por 3 e colocamos os valores dela, na hora que formos pedir para printar, ela vai printar o valor 1, que no caso foi o 2, e o valor 2, que vai ser o último, que no caso foi o 6. Então, 2, 6, foi printado 6. Também temos para printar a mesma coisa, que seria o valor, o vetor mais 1. Esse seria um ponteiro, mais 2, que seria outro ponteiro. Então, cada posição de um array equivale a um ponteiro, quem não sabe, para que tenha uma certa facilidade. Aí temos um outro exemplo, mas é muito mais o mesmo. Ponteiras pontadas por ponteiro, esse daqui é mais diferente, que é onde um guarda o endereço do outro ponteiro. É bem provável que é preciso desreferenciar 2 vezes ele, porque na hora que você aponta a variável x por 10, o ponteiro 1 para x, ponteiro 2 para p, vai acontecer o mesmo valor na hora que eu vou printar. Então, dando uma geralzinha agora para o final. O ponteiro é uma variável que guarda endereço do valor. O e-comercial acessa o endereço e o asterisco o conteúdo. Fortemente, os dois são bem interligados, ligados a arrays e estrutura de dados. Eles são poderosos, mas geralmente eles sempre exigem cuidado porque o comportamento é indefinido
E esse é o principal risco na hora de ser produzido o código com os ponteiros. Agora a gente vai realizar alguns exercícios propostos no livro. Primeiramente, eu deixei o comentário aqui em cima para não esquecer da pergunta. Então, escreva um programa que contenha duas variáveis inteiras e compare seus endereços e exiba o maior endereço. Então, foi pego aqui a biblioteca casual, como sempre usada. O int main foi declarado A e B com as suas variáveis respectivamente. Printa o endereço de tal e printa o endereço de B. Depois disso, se o maior endereço é de A, o maior endereço e o de A vai printar o A. Caso não, vai printar o B. Agora está pedindo em si. Desculpa, meu microfone deu um certo desligamento. Então agora pede para escrever um programa que contenha duas variáveis, uma que seja inteira e, e que ela leia variáveis do teclado. E em seguida seria comparar seus endereços e exiba o segundo conteúdo de maior interesse. Então, são duas bibliotecas, as bibliotecas mais usadas. Começando no int main, declara duas variáveis em um ponteiro, onde pede para ser preenchido e depois printado. E caso A seja maior que B, maior vai ser atribuída a A. Caso não, maior vai ser atribuída a B. E por fim, o maior endereço vai ser printado e o conteúdo do maior endereço também vai ser pintado com o asterisco. Então, o maior endereço vai ser o maior, que no caso, se for aqui, pode ser o A e o B. Ah, pessoal, desculpa que eu não rodei o código anterior, o exercício 1. Opa, deu uns problemas técnicos aqui, gente. Vou abrir novamente aqui para não ter problema. Ó, dê só endereço de B e o maior endereço foi o de A. Agora vamos ver o B, o 2 da casa. Vamos colocar aqui 10 e aqui 9. O endereço de A, o endereço de B, o maior endereço foi o de A no caso, e o conteúdo de maior endereço foi 10, que também foi de A. Vou apagando aqueles que eu vou fazendo para não ver esse problema novamente. Agora para criar um programa que contenha um array de float com 10 elementos e imprima o endereço de cada posição desse array. Então temos aqui as duas bibliotecas clássicas. Comecei com float, vet10, porque float é o valor inteiro. Vet10, que é o vetor de 10 unidades, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ele foi nomeado int i. Pode ser tanto assim por fora, gente, ou pode ser aqui dentro do for.
fez um contador até 10, 1 a 10 valores que tem no array. Então, elabore de vetor tanto, o endereço de vetor tanto é igual a tanto de endereço. E o valor tanto. Deixa eu ver aqui se vai rodar. Ó, o endereço de 0, de 1, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ver os endereços deles que vai ser printados. 2, 4 agora. Considere a seguinte declaração: int igual a asterisco B, asterisco, asterisco C, asterisco, asterisco D. Escreva um programa que leia a variável, calcula e exibe o dobro, o triplo e o quadruplo desse valor utilizando apenas ponteiros B, C e D. O ponteiro deve ser usado para calcular o dobro e o triplo e o quadruplo. Então aqui é bem simples. Nomeamos como ele pediu. Atribuir B a A, não atribuir A em B, atribuir B em C e C em D. Depois pedir para se digitar o valor de A, vai ser lido no scanf e vai ser printado conforme solicitado. A equação preferi deixar no printf para porque foi a forma mais intuitiva e mais rápida que consegui fazer, que gastasse menos tempo do meu pensamento, mas funcionaria de outras formas com toda certeza no mundo. Então vamos fazer o teste aqui. 8, 16, 24, 32. Corretíssimo. Exercício 10 já foi. Exercício 4. Crie um programa que contém uma matriz de float com 3 linhas e 3 colunas e imprimir o endereço de cada posição dessa matriz. Então, fiz ela em float, a matriz, de 3 por 3 com os mesmos valores que eu usei na 1. De 1.2, não é por aí. Fiz um colocador por fora e vou mostrar ele como é feito por dentro. Para não haver dúvidas, porque eu sei que a maioria do pessoal usa por dentro. Eu vou usar por dentro também. E que os dois vão percorrer até 3. Então, vai pintar o endereço de mate, que vai ser igual o valor de alguma posição. E o valor vai ser tanto. E no caso, para mostrar como é fica, eu vou mostrar agora. Aqui, ó, printou um endereço e o valor que está sendo relacionado. Aqui, ó. Cadê? Perdi aqui, pessoal, desculpa. O valor vai ser tanto, que foi o do vetor. E é isso. Agora vamos para 5. Crie uma função que receba parâmetros um vetor e o imprima. Não utilize índices para correr entre o vetor, apenas aritméticas de ponteiros. Então, fizemos aqui uma função onde vai ser imprimir vetor, onde temos um vetor sendo declarado como inteiro que se chama vet, e mais uma nomenclatura que se chama tan. E a formação e o tipo inteiro vai ser usado pelo fim, como é que fala? Ponteiro fim, que eles vão fazer, o fim no caso, que eles vão fazer vai ser igual a vet mais tan, e vai ser os valores sugeridos. E o while, por enquanto, se vet for menor que fim, vai ser printar vet e vai ser incrementado mais um. E no int main é declarado os números, 5 números, que são de 10 a 50. E o printf vai ser o conteúdo do vetor selecionado e vai imprimir o valor dele. Vamos fazer aqui o teste agora. Foi printado corretamente. 5. Cria um programa que contenha um array de inteiros com 5 elementos. Utilizando apenas a aritmética de ponteiro, leia esse array do teclado e imprima o dobro de cada evoluído. Beleza. Fizemos a primeira código, no caso, primeira função.
que é onde o vetor percorre 5 e o ponteiro aponta para o vetor e o int i do contador, que vai ter 5. Depois, o dobro de cada valor lido vai ser o contador até 5, onde o printf fala que o dobro da porcentagem será igual à porcentagem em cima, só que não tem isso. Tem um certo probleminha com isso. Vou tentar aqui, digita o volume 10, 10, 15, 15, 14. Dobro de cada valor, 10, 20, 28, 30, 34. Corretíssimo. A 7 pede para criar um array que contém um array com 5 elementos inteiros. E leia essa array do teclado e imprime o endereço na posição contando os valores pares, tá? Um vetor de 5, onde enquanto o vetor de 5, percorrendo 5 valores, contador, pede para digitar o valor e escanear. Um outro com valores pares, que vai ser enquanto for menor que 5, vai fazer. E se o vetor 1 dividido por 2 é igual a 0, quer dizer que ele vai ser par, então vai ser atribuído. No caso aqui vai ser assim. Legal, parou de funcionar o botão, gente. Calma aí. Ah, tá aqui, ó. Agora, elaborar uma função que receba duas strings com parâmetros de verificação, e se a segunda string ocorrer dentro da primeira, use aritmética de ponteiros para acessar eles. Então, vamos lá. Primeiramente, a função int, onde contém char de texto e mais char de sub, que é as duas ausências, no caso. E início mais dois ponteiros, t, s e início, que não é um ponteiro em si. Então, enquanto o t foi igual a texto, t vai ser diferente do O e vai ser atribuído a t. Enquanto um ponteiro s for diferente de zero, inicia um novo capítulo. Eu preciso disso. Como eu disse, um percorre a outro e confere em si. Aqui tem o resto, no caso, onde pede para digitar o texto, pede para digitar a string principal de getS texto, depois digitar a substring procurar, que é getS sub. E se contém texto e sub, não ocorre dentro da digitando. E se não bater em sim, não ocorre dentro da lista. Essa questão foi um pouquinho chata, mas foi fácil de elaborar. Cria uma função que receba dois parâmetros. Um, que é um vetor, e um valor do mesmo tipo de vetor, e a função em si deverá preencher os elementos de vetor. Com esse valor, não utiliza índice para percorrer o vetor, apenas aritmética de ponteiros. Então, o void vai ser a função de preencher, no caso, isso, que é int, o ponteiro inteiro, o fim, onde vai ser o vetor mais o seu tamanho. E, todavia, quando o vetor for menor que o fim, o valor de ponteiro vai ser atribuído a valor e o vetor vai crescendo. Vet, no caso, vai se prolongando. A segunda é void imprimir,
que vai ser imprimir os elementos, onde faz a mesma coisa que a primeira, só que com outros valores em si. E o int main vai declarar o vetor e o valor, vai pedir qual valor vai ser preenchido, vai usar a função para preencher ela, vai printar com o valor preenchido e vai imprimir ele. No caso ficaria assim. Dígito de valor preenchido 4. Valor preenchido ficou 4, 4, 4, 4. Se digitar 8, fica 8, 8, 8, 8, 8. Beleza? Então, aqui está as referências do livro. Caso queiram pesquisar sobre o livro, aqui está o nome dele completo e acha de maneira meio fácil, mesmo sendo caro, tem as disponibilidades em PDF em quase vários canais do Google. Então, muito obrigado pela atenção e tenha uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde.